Boa noite, pessoal de casa, estão me ouvindo? Boa noite, perfeitamente. Eu quero ver o rostinho de vocês, podem ligar a câmera só para me ver? Se não tem ninguém deitado na cama, porque é essas horas da noite, né, depois de um serviço. Olha que beleza, Michele, Rayane, Meire, Fernando, Rogéria. Que bom estamos aqui. Dá 3 minutinhos. O áudio está bom, não está? Certo? Alguém tá com internet aí? E às vezes buga. Pessoal de casa, está vendo o slide? Sim. Sim. Boa noite. Sim, o slide está aparecendo perfeitamente para nós aqui. Se puder dar um zoom aí, fica melhor, hein? Oi? Se puder dar um zoom, mais um pouquinho, fica melhor. Mais um pouco. Ah, o enquadramento tá bom, agora é só o zoom. Aí, tá bom. Tranquilo? Todos me veem? Beleza. Nunca te pego. Sangue do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei o coração. Oremos, ó Deus, assim que apreciamos certamente todas as coisas, sem recompensas e gozemos sempre das suas bênçãos. Por Cristo Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Nossa Senhora, sede de sabedoria. Rogai, Santo Agostinho, rogai, Santo Tomás de Aquino, rogai. do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode ser. Não. Na aula de hoje, a gente, né, que semana passada, com a graça de Deus, coisa boa. Hoje a gente celebra um grande santo da igreja. Qual santo que a gente celebra hoje?
São mil? São 10. Uma das frases, na verdade, é o lema do pontificado dele, é esse aqui, ó. Restaurar a honra do Cristo. Restaurar todas as coisas no Cristo. Esse é o nosso primeiro passo hoje da nossa aula que eu quis trazer, porque é um Papa que, olhando a sua realidade, na sua realidade, sociedade e a própria igreja, tomou, então, esse lema para o seu pontificado. Restaurar todas as coisas no Cristo. Tanto a sociedade, tanto a própria igreja. A própria igreja também deveria voltar-se ao seu divino fundador, que é Cristo. Na sociedade também, que a gente vai ver, vocês vão ver mais da filosofia, vai se debandando para o ateísmo, niilismo, né? Aquela premissa, Deus está morto, né? Isso aqui é um chamado do Santo Padre para a própria sociedade voltar para Cristo. Instaurar todas as coisas do Cristo. Ele que tem a primazia. Levantar a mão? Não. Ele que tem, então, toda a primazia. Ele que é o Deus encarnado. Então, essa frase de hoje, para vocês quiserem anotar, depois se refletir. Restaurar todas as coisas do homem no Cristo, ou em Cristo. Certinho? Uma frase muito bonita. De vez em quando eu vou trazendo umas frases para a gente dialogar, tá bom? Com uma opção que o desce. O pessoal de casa está me vendo, né? Estou tranquilo. Vem. No nosso primeiro módulo, a gente viu os eventos fundantes, então, da civilização ocidental. São 3 eventos que a gente viu. Vocês devem ter visto nas aulas online, para quem não viu. E hoje a gente vai ver as disposições básicas para o estudo da teologia. Mas aqui é sagrada teologia. Quais são as disposições básicas, então, para esta desta ciência que surge, então, no começo do cristianismo? Eu falo que é uma ciência que surge no começo do cristianismo, porque ela ganha um novo significado a partir, então, dos santos padres do primeiro século e dos pensadores cristãos. Porque o conceito de teologia, ela já existia. Ela já existia. A gente vai ver isso hoje. Vamos ver se vai passar. O primeiro, então, atitude fundamental para a gente estudar teologia, ou sagrada teologia, é o amor ao estudo da fé. Estudo da fé. Em contradição, não muito em contradição, a teologia pensada nos gregos, que é uma teologia mais racional sobre o divino e sobre Deus, aqui o elemento fundamental será a fé. Será a fé. E esse amor, então, ao estudo da fé, é o amor ao próprio Deus, que ali é o objeto estudado na teologia. De todas as ciências que a gente tem hoje, nem todas têm esse princípio fundamental para se estudar aquela ciência. Na teologia, deve ter, então, esse princípio fundamental, que é o amor, então, ao estudo da fé. É o amor à teologia, ao próprio objeto de teologia. A gente fala objeto de teologia, mas não é um objeto como este objeto, porque Deus não é objeto como este livro, a gente vai ver, que é um objeto que se coloca para a gente se conhecer, que é o próprio Deus. É um Deus que se encarna na história. Por isso que o princípio básico, ou atitude fundamental para se começar a estudar teologia, é o amor. É o amor. É o estudo da fé. Vai dizer aí, né? Na raiz da teologia encontra-se o interesse, o gosto, e mesmo a paixão pelo assunto, Deus e seu plano. É o amor por Deus e todo o seu plano de salvação em Cristo Jesus. Quem não ama a Deus, quem não ama, então, a revelação em Jesus Cristo, não pode fazer teologia. Porque torna-se, então, um trabalho ardoroso, porque a teologia, ela trabalha com argumentos, atrás de argumentos, e, claro, com a fé, e quem não ama, então, Deus, não fica muito no campo da teologia. Vamos, então, pegar, então, a nossa Sagrada Escritura para a gente ver como isso se dá. Esse princípio aqui é o amor ao estudo da fé, ao estudo de teologia. É uma das atitudes fundamentais. Aqui, velho. Vamos, então, à primeira carta de São João. Para a gente ver, então, como que esse amor nosso, com o objeto da fé, com a teologia, com o próprio Deus, ele deve se manifestar.
é a primeira carta de São João. Primeira carta de São João, capítulo 3º. Vou colocar sentado, que acho que não pega ninguém. São João, capítulo 4, na verdade. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 7. Todos trouxeram a Bíblia, que para nós aqui é uma obra fundamental, certinho? Não interessa aqui a tradução, né? Mas tanto a Bíblia a gente vê. Vai dizer então o apóstolo João: amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor vem de Deus. E todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Então, primeiro princípio, para se começar a fazer teologia, então, cultivar o amor a Deus. Cultivar, então, a nossa vida de oração, a nossa vida de contato pessoal com o Senhor Jesus, para conhecer a Deus. E ele continua: aquele que não ama, não conheceu a Deus, porque Deus é amor. Aqui também temos, então, a definição que São João dá a Deus. Deus é amor. Deus é amor. Só ama aquilo que a gente conhece. Só ama aquilo que a gente conhece. Por isso que Deus, ele é amor, e para se conhecer Deus, devemos também amar a Deus. Só que aqui tem uma condição também muito necessária para amar a Deus. Não é somente a Deus que deve se amar. Se a gente voltar, então, ao versículo 7, vai dizer: amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Aqui também temos uma definição de amor ágape. Claro, o amor para com Deus, que é necessário ao estudo de teologia, mas também o amor para com o irmão. Ninguém pode falar Senhor, Senhor e maltratar o irmão que está do meu lado e continuar dizendo Senhor, Senhor. Não pode. Então, aqui está o princípio fundamental de conhecer a Deus. Amor ao próprio Deus, que se revela, e amor ao irmão. O amor ao irmão. Aqui está o primeiro princípio. Aí, vai dizer aí, né, na nossa apostila, que o teólogo é um amante do Logos divino. Do Logos divino. O Logos, como a gente viu, não sei se vocês lembram, o que é o Logos divino, então, na cristandade? Para nós cristãos, o que é o Logos divino? Isso, a filosofia. Mas para nós cristãos, o Logos, que é a palavra, verbo, é quem? Deus. Esse Deus tem nome. Jesus. O Logos divinos aí, que o apóstolo João está dizendo, é o próprio Jesus. É o próprio Jesus. Na verdade, aqui, né, o teólogo é o amante do Logos divino. É o amante de Jesus. É o amante de Jesus. Aí vocês vejam que a teologia, ela não reflete outros deuses a não ser além do Deus de Jesus Cristo. Não há uma porção de deuses para a gente refletir aqui, a não ser, então, o Deus de Jesus Cristo. A revelação em Jesus Cristo. Amar a Deus é amar a revelação em Jesus Cristo. É amar o próprio Jesus Cristo. Aqui diferencia, então, o Deus cristão, revelado em Cristo Jesus, para as demais divindades. Para as demais divindades. Alguma dúvida nesse primeiro momento? Algo muito simples. Muito simples. São atitudes nossas que a gente deve, então, florescer. O segundo é o senso do mistério. Aqui está da mistério, né? A gente vai fazendo a correria as coisas, não sei se é vocês, mas eu vou fazendo as correrias. Tem uma coisa que eu faço, aí vou para outra coisa. Aí eu vou para outra coisa. A gente estava vendo o Evangelho de João hoje, e durante o Evangelho de João, eu também estava preparando a aula de vocês. Assim, no sentido de acabamento da aula, né? Tendo aula e preparando a aula. Para vocês verem, então, a nossa correria aqui no seminário. O segundo
Nossa segunda atitude, então, para conhecer a Deus, para quem quer fazer teologia, é o senso do mistério. Pascal, que é um filósofo da modernidade, ele vai dizer assim: o ato supremo da razão é curvar-se diante das coisas que superam a razão. Deus, infinito, supera a razão humana, que é finita. Claro que Jesus se revela e dá a nós a conhecer, então, todo o plano divino da salvação. Isso é fato. Nós sabemos, então, o plano divino da salvação em Jesus Cristo. Só que a divindade infinita, transcendente, intocável de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, ou melhor, a glória de Deus infinita, a gente ainda não tem contato. Não tem contato. Por isso que a nossa razão ainda não toca, então, esta infinitude da glória de Deus. Quando Jesus se transfigura, ele se transfigura para mostrar, então, seus apóstolos, Pedro e Paulo, o que ele era. Deus como Deus Pai. Mas ali não mostra toda a glória de Deus. Porque quem vê Deus face a face, sem corpo, nesta vida aqui, morre imediatamente. Ninguém pode ver Deus face a face, infinito, glorioso, na sua glória total, sem morrer. Sem morrer. Por isso que a segunda atitude aí é o senso do mistério. A nossa razão ela deve curvar-se, então, das coisas que superam ela mesma, da transcendência infinita de Deus. Oi? Moisés, sim. Moisés, ele via, então, com a introdução à Bíblia, né, vocês vão ver, ele via um clarão e a voz de Deus, mas ele não via o Deus total. Ele se revelava a Moisés, falando, na sarça ardente também ele se revelava, mas você percebe que na sarça ardente, quando a sarça começa, então, a queimar, não era a divindade total. Era só uma manifestação do divino. Não era divindade total. Não era. Era só uma manifestação que ali ele estava vendo, né, e recebe lá no monte os 10 mandamentos, mas ainda mesmo não era a divindade total manifestada ali. Não era. Porque quem visse a face de Deus teria que morrer imediatamente. Por isso que a nossa razão deve curvar-se a isso. A gente não vai ter aqui total conhecimento de Deus. E nem pode. Nem pode. Oi? Que viu a Deus, morreu? Não temos relatos, não que eu saiba. Alguém que viu a glória de Deus infinita e morreu na hora. Não que eu saiba. Os santos, Padre Pio, ele tinha algumas aparições de Nossa Senhora, né, de Jesus, mas ali não era a glória definitiva de Deus, no sentido que Deus se mostra a ele total, desvelado. Mas ainda humano. Ele se parecia com um corpo glorioso, mas ainda não era a divindade total. Total. A nossa razão humana, ela é criada por Deus para abarcar ainda a finitude aqui nesta terra. A revelação que Jesus traz ainda não é, claro, na verdade ela é, mas ainda ela não é o total céu aqui nesta terra. Porque ainda somos caminhantes para algo mais, o céu. O céu, então, veremos Deus face a face. Face a face. O reconhecimento pela razão dos seus próprios limites é um ato de humildade e é por isso mesmo o ato de verdade. É um ato de verdade. A realidade transborda todo o conceito aqui, é interessante. Em seu realismo, como vai pensar, então, os escolásticos? A gente pode ficar aqui, meu irmão, estudando Deus, ou a divindade de Deus, 1 bilhão de anos. E inventar 1 bilhão de conceitos. Mas nem todos os conceitos que a gente consegue criar, a razão humana, vai dizer o que Deus realmente é. Não tem como o conceito abarcar a divindade infinita de Deus. Por isso que São João, a sua primeira carta aqui, vai dizer que Deus é amor. Deus é amor. É uma definição por inteira para nós aqui agora da divindade de Jesus. É um Deus não tão distante, que entra na história, por amor, se encarna no seio da Virgem Maria, por amor, morre,
Por amor, salva, então, o gênero humano. Por amor, faz, então, o nosso corpo, que ele tem um corpo humano como o nosso, agora glorioso, sentar, então, à direita de Deus Pai. Por amor. Por isso que Deus é amor. É a definição, assim, mais completa de Deus. Deus é amor. Deus é amor. O conceito não vai abarcar, eu já falei, né, a infinita divindade de Deus. Não vai. Vamos, então, a 1 Coríntios, para a gente ver como que é. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12. 1 Coríntios, pessoal de casa, capítulo 13, versículo 12. São Paulo, então, vai dizer: agora vemos em espelho e de maneira confusa, mas depois veremos face a face. Agora, meu conhecimento é limitado. Olha o que São Paulo está dizendo, que o conhecimento é limitado da divindade. Só que Jesus aparece para São Paulo, na sua conversão. Faz ele cair do cavalo, porque me persegues, né? 1 Coríntios 13, versículo 12. Isso, aí manda o discípulo lá colocar as mãos sobre ele, que as escamas caem. Mas mesmo assim ele escreve. Isso é muito interessante para nós hoje. Vemos em espelho de maneira confusa, mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é limitado, porque a minha atitude aqui é limitada. O nosso corpo ainda não ressuscitou. Nosso corpo ainda sofre as paixões. Sofre as paixões. Mas é guiado então pelo Espírito Santo, mas um corpo que ainda sofre as paixões. O meu conhecimento é limitado, mas depois conhecerei como sou conhecido. Aqui São Paulo, então, diz para nós que lá, na eternidade, veremos Deus face a face e o conheceremos como nós nos conhecemos aqui. Isso é muito interessante. Isso São Paulo é lá no século I. Nós aqui, no século XXI, que quer abarcar tudo e todo o conhecimento, a gente não tem humildade para isso. Porque a gente quer conhecer tudo. Quer conhecer tudo. E de TikTok. Interessante, que as redes sociais também são boas, mas ao mesmo tempo tem algumas pegadinhas. Algumas pegadinhas. Mas o conhecimento para São Paulo é isso, é limitado ainda. Porque ele ainda não morreu e não ressuscitou. Claro que quando a alma morre, na verdade, essa morte da alma aqui, o corpo morre, a alma vai diretamente para Deus. Ali vê Deus face a face. Mas enquanto ela está aqui, neste corpo, ela não contempla ainda a infinidade da glória de Deus. Ainda não contempla. Por isso que a nossa atitude aqui é o senso do mistério. Deus é um mistério. Deus é sempre um mistério. Claro que a segunda pessoa da Santíssima Trindade se encarna e se dá a conhecer. Nós conhecemos Deus. Como nós conhecemos Deus? Como Jesus revela Deus para nós? Isso não tem no Antigo Testamento. E não tem em nenhuma outra religião. Como nós conhecemos Deus? A partir da revelação de Jesus Cristo. Deus para nós é quem? Catequese básica. Deus para nós é Pai. Filho. E Espírito Santo. Deus, revelado em Jesus Cristo, ele nos revela a Trindade. Deus é uno e trino. Uno e trino. Ainda mesmo é um mistério. É um mistério para nós. Que Santo Agostinho vai estudar, Tomás de Aquino também vai estudar. E Santo Agostinho vai dizer assim, que ao compreender a Trindade, ele vai dizer que Deus não é para ser compreendido. Deus é para ser adorado. Adorado. Deus não é para ser compreendido. Deus é para ser adorado. É o senso do mistério. É o senso do mistério. É a diferença da teodiceia da filosofia.
Na filosofia, os filósofos falam de Deus com propriedade. Falam de Deus. Mas não parte, então, da revelação. Fala que Deus é imutável, para nós também é. Mas, para a teologia, é essa especificidade. Deus é o Pai, Filho e Espírito Santo. Pode falar, pode abrir o áudio e falar, pessoal. Ô, professor, boa noite. Boa noite. Deixa eu te falar, você comentou que Moisés aparecia um clarão e ele escutava Deus, correto, né? Oi? Pode falar de novo, O repetir? senhor comentou que Moisés via Deus através... O senhor comentou que Moisés via Deus através de um clarão e Deus falava com ele, né? Isso. Deus se manifestava ali a Moisés, revelando para ele os seus mandamentos. E Paulo também foi Deus que falou com ele quando ele estava em viagem? Foi o próprio Deus que falou com Paulo. Então, vamos falar, as duas únicas pessoas que... Certo. Então, essa manifestação de Deus em Moisés e a manifestação de Deus em Paulo é o mesmo Deus. Só que o que acontece? No Antigo Testamento, ainda não tinha essa revelação de Deus. Deus não era chamado de Pai. Não tinha essa complexidade que é Pai, Filho e Espírito Santo. Não tinha. Mesmo que a gente voltar no Gênesis lá, quando diz que Deus vai criar o homem, né? Ele diz assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Podemos dizer que é a trindade ali. Mas quando Deus fala a Moisés, é o mesmo Deus que fala, então, a São Paulo. Só que em São Paulo é um Deus revelado. É Jesus Cristo. É Jesus Cristo. É Jesus que se revela, se encarna. Por isso que nós somos cristãos. É por causa de Jesus. Deus revelando, então, lá no Antigo Testamento, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque Deus não se separa. O que acontece em São Paulo é que o próprio Jesus ressuscitado, Deus de Deus, que é Pai, ele que é Filho e Espírito Santo, ele aparece então a São Paulo. É o mesmo Deus, é o mesmo Deus. Só que a compreensão de Deus muda. Porque no Antigo Testamento não tinha compreensão de três pessoas. Não tinha isso aqui, Pai, Filho e Espírito Santo. Tem algumas passagens que a gente pode até falar, como essa que eu citei, façamos um homem. Mas Deus não era chamado de Pai no Antigo Testamento. No Novo Testamento. É por isso que quando a gente começa a ler a Bíblia, não sei se o seminarista Vitor vai falar para vocês, a gente não começa a ler a Bíblia no Gênesis. Não começa lá no Gênesis. Começa nos Evangelhos. E eu particularmente gosto do Evangelho de João. De João. Porque é ali que Deus se revela mesmo. É ali que Jesus se encarna no seio da Virgem Maria. Ele é o cumprimento perfeito da lei de Moisés. Todas as profecias se cumprem em Jesus. É ele que se encarna, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ele, com o Pai e o Espírito, formam um único Deus. É por isso que Jesus é o centro de toda a Bíblia. Toda a Bíblia, então, está gestada por Jesus. Está gestada por Jesus. É Jesus. Alguma dúvida? Não sei se esclareceu, pessoal de casa. Se você quiser ir digitar... Professor, dentro daquilo que o colega Diogo perguntou agora, essa questão da manifestação de Deus para Paulo ou para Moisés, basta a gente procurar aqui também nos livros, né? Moisés lá no Êxodo e Paulo no Atos dos Apóstolos, né? Isso, tem só para poder ajudar o colega Diogo aí, lá em Atos dos Apóstolos tem a história, né, da conversão de Paulo e como Deus se manifestou para Paulo lá, né? Isso, exatamente. É só a gente, então, procurar, então, na Sagrada Escritura, que vai, então, narrar, então, essa manifestação de Deus. Em Moisés,
e em São Paulo. Em São Paulo. É claro que o nosso curso aqui, ele não tem um tempo muito grande para a gente então explicar a Trindade. E vocês vão ter um outro curso chamado Trindade. Na verdade, eu acho que é Cristologia. Vocês vão estudar especificamente isso, esse mistério de Deus. Pai, Filho e o Espírito Santo. Aqui é só alguns passos. Mateus, Boa noite. Mateus, boa noite, é Márcia que está falando, tudo bem? Boa noite, colegas. Talvez a minha pergunta não faça sentido, mas eu estou com muita dúvida. Porque, assim, Jesus também apareceu para os apóstolos depois que ele faleceu, né? Ele ressuscitou e apareceu para os apóstolos, Sim. apareceu para Maria Madalena e tudo. Isso também não seria a manifestação de Deus na plenitude? Seria só Moisés e Paulo? Não, aí sim. É o próprio Deus também que aparece. Porque a gente, penso eu, que a gente está com dificuldade em perceber quem é Deus. Jesus é Deus. E quando ele aparece, então, aos apóstolos, ressuscitado, glorioso, podemos dizer que é o próprio Deus que aparece. Porque ele é Deus. Ele é Deus junto com o Pai e o Filho. É Perfeito. claro que ele aparece Então, quando ele... glorioso, o seu corpo glorioso, sem mais sofrendo essa temporalidade, não fique mais doente. É um corpo glorioso. É humano, porque assume a condição humana, mas é Deus. É Deus. E a gente pode fazer esse mesmo raciocínio para ele, no tempo dele aqui na Terra, com os humanos? Sim? Pode repetir de novo? Se esse mesmo raciocínio de Jesus ser Deus em sua plenitude, também quando ele está aqui entre os seres humanos, fazendo os milagres, fazendo a sua vida junto com nós, com os humanos. Então, o que acontece então? Ele se encarna no Da seu sua da Virgem Maria. Isso. Vai Tá. dizer que, quando ele se encarna da Virgem Maria, ele deixa, então, as suas características divinas, no sentido de privilégio divino. Mas é Deus ainda aqui na história. Só que ele assume, então, a condição humana. Ele não deixa de ser Deus, mas ele se esvazia da sua divindade no sentido de privilégio divino. Ele se esvazia da sua divindade para assumir, então, a condição humana. É isso que Jesus fala. Perfeito, muito obrigada. Muito obrigada. Vocês vão ter um curso, eu sei que é um pouquinho complicado, porque é só um curso sobre isso, Cristologia. Mas Jesus, ao se encarnar, ele se esvazia da condição divina e assume, então, a condição humana. Mas ele não deixa de ser divino. Ele não deixa de ser Deus. Porque se ele deixasse de ser Deus, a gente não teria sido salvo. Porque o preço do pecado é infinito. E somente uma natureza infinita poderia pagar o preço do pecado. É por isso que a natureza infinita de Jesus, que é Deus, paga, então, o preço do pecado. Então agora você bagunçou minha cabeça no seguinte sentido. O bispo, na homilia da missa, ele falou que o único profeta que viu Deus face a face foi Moisés. Se Jesus é Deus, os apóstolos viram, muita gente viu. Sim. Os apóstolos viram, então, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Jesus, encarnado. Aqui. Mas eles não viram, então, na sua totalidade, Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo na sua totalidade divina. Ainda não viram. Quando eu falo que eles viram Deus aqui na Terra, é porque Jesus é ao mesmo tempo Deus e ao mesmo tempo humano. Então eu posso falar, então, que Jesus é Deus. Porque se eu não falo que Jesus é Deus, a gente cai na heresia. Cai na heresia. Jesus é Deus. Verdadeiramente Deus, verdadeiramente humano. Então, quando Jesus aparece, então, para Paulo, com seu corpo glorioso de Deus, porque ele é Deus, divino, podemos dizer que Paulo vê a face da segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é Deus, Jesus Cristo. Mas ele não vê na sua totalidade, porque ainda está velado a ele. Em Moisés, vemos então aquele clarão e a voz. Mas lá a gente não vê, então, a manifestação total de Deus. E nem pode. Nem pode. Compreendeu? É um discurso
que vai dar muito pano para manga nos primeiros séculos. A afirmação e a pergunta: Jesus é Deus? Ou ele é somente uma pessoa que Deus dota de características divinas, que faz milagres e portentos maravilhosos, mas de divino não tem nada? É uma heresia que começa nos primeiros séculos. Não, Jesus é Deus, verdadeiramente Deus. Para a gente fixar mais nossa Sagrada Escritura, vamos então ler primeiro capítulo, né, de São João. Mateus, Sim? deixa você começar a falar. Eu preparei uma leitura. Sim. Nos 12, Mateus. Pode. Arão e Maria falavam de Moisés. Uhum. Deus não agradou do que eles estavam falando. Pode ler para a gente, por favor? Só para você tem a lei? Não, mas Pois pode. uma vez. Uhum. Mas assim, que Deus, ele conversa. Ele conversa. Com Arão e Maria, Uhum. né? Devido ao que eles estavam falando de Moisés. Sim. E ele fala assim, que se tivesse um profeta, que ele se manifestaria a esse profeta, Uhum. mesmo que fossem sonhos. Sim. Né? Isso falando dos irmãos de Moisés que estavam com inveja com o Senhor dele, porque Deus falava com Moisés e não falava com eles. Aí ele falou assim, não é assim que o meu servo Moisés, quer dizer, não é assim que ele se apresenta a Moisés? Eu estabeleci sobre toda a minha casa, falo com ele frente a frente. Frente a frente. À vista e não por inimigo. Isso. Ele contempla a imagem do Senhor. Como é que não tivesse medo de falar contra o meu servo, contra Moisés? Ainda ele fala assim, que ele fala com Moisés face a face, mas em forma de imagem. Imagem, na verdade. Isso. No texto bíblico, a gente tem que também perceber, então, a interpretação da Bíblia. Em qual estilo o texto bíblico foi escrito. Quando ele diz que é face a face de Deus, não é a face infinita de Deus. Não pode ser a face infinita de Deus. O clarão ali e a voz para Moisés já bastava. Já bastava. E Deus falava, então, no coração de Moisés. Moisés estava com o coração aberto, então, para receber, então, a fala de Deus. É por isso que falava, então, face a face. Face a face. Não olhava. É um pano para manga. É um pano para manga, para explicar. Mas não viu a face infinita de Deus. Ninguém pode ver a Deus infinito sem morrer. Sem morrer. Vamos ver isso, então, na cristologia. Como que Deus vai se manifestando ao longo, né, da história humana, na Bíblia, e que como essa manifestação se dá em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. E a pergunta fica, Jesus é Deus? Sim. Verdadeiramente Deus? Sim. Vamos ler, então, o prólogo de João, capítulo 1, só para esclarecer que Jesus é Deus. No princípio era o verbo. Só que a gente vai trocar verbo aqui por Jesus. Tá bom? No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós vimos a sua glória. Glória que ele tem junto ao Pai como Filho único. Cheio de graça e de verdade. A glória que ele tem junto do Pai é a glória que ele sempre fala aos apóstolos. Mas ele não revela totalmente a sua glória. Glória que ele tem junto do Pai é mesmo que dizer que ele e o Pai têm a mesma glória e a mesma adoração, porque é a mesma substância divina. Ele e o Pai é um. É a mesma glória. É um. O Pai é Deus, Jesus é Deus. E nessa relação entre Pai e Filho, gera então o Espírito Santo, que é Deus. É o transbordamento do amor entre Pai e Filho, que é o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é Deus, que é o amor. Desse transbordamento da relação das pessoas. O Pai tem o Filho, mas não é o Filho. O Filho tem o Pai,
mas não é o Filho. O Espírito Santo tem o Pai e o Filho, mas não é sem o Pai e sem o Filho, mas é Deus. É a mesma substância em 3 pessoas. É um pano para manga. É um pano para manga. É um argumento Professor, que até hoje muitos não aceitam que Jesus é Deus. E muitos estudam em cima dessa pergunta. Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem? Ou somente é verdadeiramente homem e escolhido por Deus? É um pano para manga. Pode falar, pessoal de casa? é Fernando aqui, professor. É interessante porque, vendo através desse texto de João, aqui, desse prólogo de João, acho que a gente até pode concluir que até nisso Deus foi perfeito, porque através de Jesus, Deus quis se manifestar como homem no meio de nós aqui, né? Esse texto prova o tamanho da perfeição de Deus para nós aqui, uma vez que ele vem e habita entre nós aqui para sentir o que nós sentimos, para viver o que nós vivemos. Exato, Até exatamente. mesmo nesse sentido, assim, está certo que nós, como homens, o ser humano, ele é limitado. E Deus quis se fazer assim também limitado, né? Na perfeição dele, ele quis também se fazer limitado através da figura de Jesus Cristo, através da pessoa de Jesus Cristo, né? Exatamente. Jesus, então, é esta face do Pai. Nós chamamos Jesus de face do Pai. Porque Professor, Jesus e fez homem. É a face revelada do Pai. Sim? Santo Agostinho fala muito sobre a Santíssima Trindade, aquelas Fala historinhas de bastante. Santo Agostinho, e igual me toca muito que fala que ninguém explica Deus, mas Santo Agostinho sempre fala, ele dá, tipo, que uma criança estava no oceano fazendo um buraquinho na areia e falou para o pai que ia colocar a água toda dentro, a água do mar todinha dentro desse buraquinho. Santo Agostinho que explicou isso. E ele sempre dá essas parábolas, né? Que aí o pai falou para o filho, isso é impossível. Aí o filho virou para o pai, porque o pai estava questionando a Santíssima Trindade, né? Aí o filho falou, pai, o impossível é o que o senhor está querendo descobrir. Né? O pai, o filho, entender essa Santíssima Trindade. É impossível? Não, mas pela Sim, fé, igual você está falando, né? sim. Aqui é o diferencial do Deus cristão para as outras divindades com D minúsculo, não com D maiúsculo, porque não existe. Como aqui, uma coisa que eu vou determinar com vocês aqui, é teologia católica, então eu não vou admitir a existência de outros deuses, então eu vou falar a verdade. Não existe outros deuses além do Deus Jesus Cristo. Pai, Filho e Espírito Santo, não tem. Então, aqui está a diferença, então, da nossa crença verdadeira para as demais crenças. Nenhuma das outras crenças vai apresentar um Deus encarnado na história. A gente pode procurar e não vai achar. Não vai achar. Jesus se encarna. Este é a novidade do Deus cristão. É um Deus que vem para fazer morada conosco. Emmanuel. Deus conosco. Deus conosco. É Jesus. No capítulo 17 do prólogo, vai dizer assim: porque a lei foi dada por Moisés. Verdade. Deus revela as leis a Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ele que é o revelador da verdade. É o versículo 17. É o versículo 17. Eu falei capítulo 17? Falei? Desculpa, gente. É que é muita coisa. Vocês viram como que é, né? Reflexão teológica, pega fogo. Pega fogo, pega fogo. É o versículo 17. A lei foi dada por Moisés, revelada a Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. Olha o que João escreve. Só que acontece, o Filho unigênito, que está no seio do Pai, este deu a conhecer a Deus. Este Filho unigênito revela para nós que Deus é Pai, que Deus é Filho, porque Jesus é Deus, e Deus é Espírito Santo. Aqui está Deus revelado.
para nós. E para explicar isso aqui, teríamos uma outra aula. Eu estou achando que vai ser interessante eu fazer uma aula só para a gente explicar, então, tentar explicar, na verdade, a Santíssima Trindade. O que vocês acham? Da gente ver, então, esse grande mistério de um Deus que se revela. Pai, Filho e Espírito Santo. Que pena que a gente não teve tanta aula assim. Gente, é uma pena. Porque é uma belezura. Gente, olha, eu não sei como fica o coração de vocês. A primeira atitude, né? Amor é estudar a fé. Mas quando a gente olha esse Deus que se revela na história, é um Deus que vem ser igual a nós a tudo, exceto o pecado. A tudo mesmo. A tudo mesmo. É um Deus que sofre. Deus chora a perda do seu amigo Lázaro. É tudo mesmo, exceto o pecado. E ele se revela. Aqui, e é Jesus que revela isso. No Antigo Testamento não tem isso. Você não vai encontrar na verdade, você vai encontrar nada disso, né? Mas Deus o Pai, a gente não encontra no Antigo Testamento. Deus é chamado de Pai em Jesus Cristo. Jesus Cristo revela que Deus é Pai. E é Deus que continua conosco durante toda a história da igreja, que é o Espírito Santo. Quando ele sobe ao céu, o Espírito Santo vem ser a alma da igreja. É o Espírito Santo, que continua conosco até hoje. Isso a gente conhecemos por meio dele. De Jesus Cristo. Ele que é o revelador. Uhum. Pai nosso que estás. Chama Deus de Pai. Porque ele é o filho do Pai, muito amado. Ele é Deus, mas o seu Pai é Deus. Ele chama Deus de Pai. Deus de Pai. Esse é o senso do mistério. A nossa razão, a segunda atitude, meu Deus, a gente vai gastar aula só para isso, né? A segunda atitude fundamental é esse senso do mistério. A gente não vai, aqui nesta vida, agora, abarcar toda a divindade de Deus. O que nós conhecemos foi aquilo que nos foi revelado, como o João falou, né? Pai, Filho e Espírito Santo. E quem revela para nós isso é Jesus. É a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Deus de Deus, luz da luz. Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Gerado não criado. Consubstancial ao Pai, por ele todas as coisas foram feitas. E por nós homens, e para nossa salvação, desce então do trono divino, onde está as três pessoas da Santíssima Trindade, ele desce então dessa condição divina, assume a nossa condição humana, se faz homem. Se faz homem. Esse é o Deus de Jesus Cristo. O senso do mistério é isso. A gente não contempla ainda Deus total. Contemplamos aquilo que foi revelado em Jesus Cristo. E a revelação, temos ela em mão, que é a Sagrada Escritura, sistematizada, então, pela Igreja Católica. Por isso que é teologia, ou Sagrada Teologia. É o saber sistemático da Escritura durante os séculos. Durante os séculos. Teologia é isso. É a sistematização da revelação feita por Jesus Cristo. Feita por Jesus Cristo. Quem levantou a mão? Levantou a mão? Consubstancial ao Pai. Aí eu estou falando para vocês, gente, vai ter que ter uma aula só para a gente completar a Trindade. Consubstancial ao Pai. Por que esse creio é rezado algumas missas? É um creio. Isso, é uma missa solene. Foi a formulação doutrinal teológica que a igreja fez nos concílios de Niceia e de Constantinopla. Esses dois concílios, então, determinaram, então, os artigos da fé ali, o creio. Nesses artigos, nesses dois concílios, foi determinado para nós, mas que já era determinado na Sagrada Escritura, só que para combater as heresias, temos que reforçar a fé nos argumentos. Por isso que quando eu digo que a teologia vai, a filosofia grega, para pegar, então, conceitos
para defender a fé, é porque tem gente atacando a fé católica. E tinha, Fernando David, não vou queimar a ficha dele, né? Tinha uma pessoinha atacando a divindade de Jesus, afirmando que Jesus não é Deus. Não é Deus. Consubstancial ao Pai, vai dizer que é a mesma substância divina. Ousia. Ó, ousia. Exatamente. É. Professor Matheus? Sim? Oi. Pode falar? Você falando aí essa questão, você falando essa questão aí de que tem outras pessoas atacando Jesus, por exemplo. Eu já tive uma experiência muito louca, que teve gente que falou comigo que a história de Jesus é um plágio. Entendeu? Que ele... Sim. Cortou? Isso. A história de Jesus é um plágio. Porque se a gente for ver lá no Egito, as divindades lá do Egito, vai ver que lá também tem algumas divindades que vai mostrar uma mulher, é uma imagem, uma mulher com um menino no colo. Só que não é nada cristão, é da religião deles lá. Dizendo que aquilo lá é Deus. Seria um plágio dizer que esta mulher segurando esse menino no colo, que é Deus, e é a mãe dele, seria nós, do cristianismo, pegando isso, dizendo, aí está, a Virgem Maria, com seu filho unigênito no colo amamentando. Ou seja, no discurso deles, não há nada de novo sobre a Terra e nada foi revelado. O que temos aí nesse cristianismo, tem lá no Egito. Tem lá no Egito. Mas é uma mentira. É uma mentira, porque o Deus dos egípcios lá não se encarna. Não se encarna. Não é um Deus histórico. Presente na história humana. Matheus? Sim? Cortou a internet minha aqui. Igual eu estava falando, tem pessoas que atacam assim, o cristianismo tanto. Sim. Que eu já ouvi falar que a história de Jesus seria um plágio. Aí é só para pegar que ponto que chega. Mentira que dura mais de 2 anos. Se fosse uma mentira, é tão bem contada, e é tão perseguida, por que a mentira seria tão perseguida? Então, Tão cheia de testemunhos palpáveis. E continua. Então, eu já ouvi, por exemplo... Acabou. Se fosse uma mentira, lá no século XVI, XV, XVI, XVII, por que o Lutero se separa da igreja? Se o Deus que ele cultua é o mesmo da igreja, e se é uma mentira, por que ele se separa? Se é uma mentira, aquele terceiro momento fundante, que é a ciência, por que ela se emancipa, então, da tutela da igreja? Se é uma mentira, por que, então, tantos homens e mulheres que se doam a vida, de 2000 anos que a gente só tem notícia, né? Que são santos da igreja, se doam a vida por causa disso? São tão inteligentes, né? Por que santos como mais Joaquim, então, naquela sua mente brilhante, se debruça no estudo, então, da Santíssima Trindade? Se fosse mentira, ele mesmo iria cavar e ver que era mentira. Só que não é mentira. Professor. Isso. É a nossa resposta de hoje, para nós católicos. Por isso que, olha, terminou o tempo, tá, gente? Quem quiser sair, mas para cheio de curiosidade, aqui na nossa postinha que eu coloquei, vai dizer então do apóstolo Pedro: é preciso dar razão da nossa esperança. Para quem perguntar a nossa esperança. A nossa esperança é Jesus. É o Deus revelado em Jesus. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É um Deus atacado. O cristianismo é a religião mais atacada hoje, né? E sempre foi a mais atacada, em todos os tempos. Consubstancial é a mesma substância. É a substância divina. Substância é aquilo que faz uma coisa seja ela mesma e não outra.
Vocês vão ver isso com João Pedro. Aqui é bem o que falou, né? Então, vocês sabem o que é substância. É a mesma substância que o Pai tem, o Filho tem e o Espírito Santo tem. Só que não é três substâncias. A única tríade que temos na Santíssima Trindade é a pessoa. Pessoa. Vocês viram pessoa ontem, né? Só que o que acontece? Pessoa não foi utilizada na sua primeira vez para designar nós. Não. Pessoa foi utilizada na sua primeira vez para designar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Trindade são três pessoas distintas com a mesma substância, ousia, diferente. Eles têm, então, a mesma glória. É a mesma quantidade de glória. O Pai não tem mais quantidade de substância divina do que o Filho. A mesma quantidade de glória. Substância é isso. É aquilo que faz com que a coisa seja ela mesma. Não sei se foi assim que João Pedro explicou. Mas é nessa compreensão de que a substância divina em Deus é a mesma entre o Pai, o Filho e no Espírito Santo. É a mesma substância. Só que difere, então, é pessoa. Pai, Filho e Espírito Santo. E nós somos chamados de pessoa. Por quê? Catequese básica. Por quê que nós somos chamados de pessoa, então? É a novidade do cristianismo. Outra novidade que está na Bíblia, né? Façamos um homem à nossa imagem e semelhança. Olha, então, desde a reflexão teológica, mostrando para nós de novo, da revelação bíblica. Deus é pessoa e o homem também é pessoa, porque ele é criado à imagem e semelhança de Deus. Amém? Bendigamos ao Senhor. Deu horário, né? Bateu o sino. E olha que a gente não entrou no compromisso com o povo. Vamos entrar no compromisso com o povo. E eu vou trazer, eu queria entrar na definição do conceito de teologia. Uma aula somente da Trindade. Pessoal de casa. Vamos ter uma aula especial, então, sobre a Trindade. É o Deus que se revela. Certinho? Se vocês quiserem também, né? Se vocês quiserem também. Tá bom? Então, quem quiser ir lá no barzinho, comer alguma coisinha. Pessoal de casa, tem alguma dúvida? Se tiver, pode mandar no meu WhatsApp ou naquele grupo, né? Não tem problema. Eu estava cuidando de como tudo, falei que sou sério, falei que eu Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria. cheio de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santo é o Filho de Deus, ó nossos pecados. Nossa Senhora Sede da Sabedoria. Bom, boa noite. Boa noite, pessoal de casa. Eu acho que o pessoal de casa vai parecer com minha câmera desfocada, mas eu não vou conseguir. E se eu perder tempo demais aqui para desfocar essa câmera, vai passar 5 minutos, né? Que eu sou péssimo com internet.
com tecnologia. Mas semana passada a gente havia falado sobre, começamos falando sobre a fundação de Roma, né? Falamos quando Jesus nasceu, mas aí aconteceu, como que eu não estava, aconteceu que eu não estava com o meu notebook descarregou, aí até que eu buscasse o carregador lá no quarto de João Pedro, aliás, né, trazer esse aqui, eu já ia perder mais uns 5 minutinhos. Aí faltava só 10, nós encerramos um pouquinho mais cedo, mas a gente parou falando sobre a questão da fundação de Roma. Eu vou anotar as coisas no quadro, o pessoal de casa realmente não vai conseguir ver, mas eu vou mandando as fotos, tá bom? Não vai ficar perdido. Então a gente falava sobre quando de fato Jesus nasceu. Vou voltar só um pouquinho sobre aquilo que a gente estava falando, né? Quando de fato que o próprio Cristo nasceu. Da igreja. Então, quando de fato Jesus nasceu, e nós começamos colocando 2 calendários, né? Que seria o calendário Ab, Urbe, Condita, que seria desde a fundação da cidade, vou colocar aqui assim, a desde Urbe, cidade, e Condita, fundação. Que seria a fundação de qual cidade? Cidade de Roma, né? Império Romano. Então a gente tem esse calendário, que seria esse A, U, C. Até então a gente não tem um calendário antes de Cristo e depois de Cristo. Eu vou falar agora só desse calendário aqui. Seria o calendário ali que nós colocamos lá na apostila de onde seria mais o calendário voltado para essa dimensão do Império Romano. Então, desde a fundação da cidade de Roma, A, U, C. E nós temos esse calendário aqui. Vamos pegar um pouquinho do tempo, né? Vou pegar o que eu for aqui. Aqui nós temos, então, a fundação da cidade de Roma, e nós vimos dessa fundação de Roma até a existência de um monge. Qual que seria esse monge? Dionísio, que seria mais ou menos no ano de 1278. Vamos aqui, 1278, depois da fundação de Roma. Então, a gente aparece a figura de um monge, Dionísio, que o desejo dele seria quando de fato Cristo nasceu. Então, ele vai olhar sobre os relatos bíblicos, e todos os relatos bíblicos que ele vai usar, alguns relatos bíblicos, vai ser para dizer quando de fato Jesus nasceu. Então, ele vai pegar de algumas passagens bíblicas, né? Eu vou anotar aqui para vocês, depois vocês podem dar uma olhada, que seria Lucas 3, 1 e Lucas 3, 23. Quais seriam essas datas? Seria uma data voltada quando o próprio João Batista conheceu a Jesus Cristo no seu batismo, e Lucas 3, 23 seria o início da vida pública de Jesus. Jesus teria iniciado sua vida pública mais ou menos com 30 anos, aliás, né? Com 30 anos ele inicia sua vida pública. Então, baseado nesse versículo aqui, esse monge vai dizer que Jesus nasceu no ano de 752 ou 753. Ok. Nós colocamos, então, quando que foi, de fato, Dionísio, né? Vai dizer quando, de fato, nasceu o próprio Jesus. Então, é a partir daqui que a gente vai ter o antes de Cristo e depois de Cristo. Então, é a partir daqui do ano 752, nós temos
colocar aqui o depois de Cristo e o antes de Cristo. Então, no ano 752, depois da fundação de Roma, Dionísio vai dizer que Jesus teria começado sua vida pública aqui em 752. Baseado em quê? Mais ou menos aqui. No ano 782, se nós colocarmos aqui, no início da vida pública de Jesus, menos 30, que seria mais ou menos a idade quando Jesus nasceu, 782 menos 30 dá 752. Então, seria mais ou menos aqui que Jesus teria nascido no ano de 752. No início eu falei que foi a vida pública de Jesus, né? Mas a vida pública de Jesus, 782, o nascimento, 752. Então, o que vai acontecer? A gente tem o antes de Cristo e o depois de Cristo. Eu falei para vocês pegarem a semana passada a Bíblia de vocês em Mateus 2:1, né? Mateus 2:1. Alguém pode pegar a Bíblia aí? Vamos ler de novo? Mateus 2:1. Mateus 2:1. Tendo, pois, Jesus nascido em Belém de Judá, no tempo do rei Herodes, eis que magos vieram do Oriente a Jerusalém. Ok. Tendo nascido Jesus no tempo de rei Herodes, e por aí segue. Acontece que o rei Herodes, ele vai morrer no ano 750. Então, aqui, ano 750, depois da fundação de Roma, nós temos o nascimento, aliás, a morte de Herodes, né? Então, nós encontramos com o erro de Dionísio. Se ele falou que Jesus nasceu no ano de 752, o próprio Lucas, Mateus, nós acabamos de ler, vai dizer que no tempo do rei Herodes. E o rei Herodes morreu no ano de 750. Então, Jesus teria nascido mais ou menos entre 4, 5, 6 ou 7 antes de Cristo. Antes dessa data que Dionísio colocou aqui. Então, Jesus teria nascido mais ou menos um pouco mais para cá. O que a gente consegue perceber? Que Dionísio errou. Ele disse aqui que aquele encontro com João Batista tem seu batismo, volta aos 30 anos atrás, do início da vida pública de Jesus. Coloca aqui a data do nascimento de Jesus, mas, de fato, Jesus nasceu no tempo do rei Herodes, que seria um pouco mais atrás. Acontece que a gente está, vamos colocar bem mais para frente, né? Quando Dionísio quis datar. E quando se percebeu o erro, já tinha passado muito tempo. Não teria como mais voltar atrás, né? E o que eu falava semana passada, o que muda, de fato, saber que Jesus não nasceu no ano 752 ou no ano 750 e por aí vai? Não muda em nada. Né? A gente vai voltar atrás para mudar essa data? Vai ser muito difícil. Né? A gente tem toda uma história a partir do antes de Cristo e depois de Cristo. O que de fato importa para nós, dentro dessa história da igreja e dentro dessa história mesmo de fato, é que Cristo encarnou. Isso que é importante. Quando foi a data, mesmo que aqui esteja errado, de fato não importa para a gente. O que importa é que um Deus se faz homem e encarna no meio de nós. Ou seja, é uma realidade divina no nosso meio. Em todas as histórias de todos os deuses que nós usamos, nós estudamos, nenhum Deus vai se encarnar na história. É somente no cristianismo que o próprio Cristo se encarna na história. O próprio Deus, aliás, se encarna na história. Quando vocês estudarem Cristologia, vocês vão perceber Cristologia e Trindade. O quão, de fato, é muito bonito perceber essa encarnação. Só mandar uma foto pessoal de casa. Então, o que nós vamos passar agora? Nós falamos quando, de fato, Cristo nasceu. E nós passamos, então, para se Jesus
realmente existiu. Está na apostila. Será que de fato Jesus existiu? Será que a gente tem relatos que não estão dentro da Sagrada Escritura? Porque se nós falarmos da existência de Jesus, assim, só heresia. Mas se nós falarmos da existência de Jesus somente dentro das Escrituras, talvez a gente poderia pensar, não, mas alguém manipulou a existência de Jesus, escreveu do jeito que quis. Mas não, a gente consegue perceber dessa existência de Jesus que vai além desses relatos das Sagradas Escrituras. Pode pegar para o título de vocês? Vamos lá. Jesus realmente existiu, que são testemunhos extra-bíblicos. A gente tem essa figura de Tácito, que seria um historiador, né, romano. O que ele vai dizer? Tácito escreveu que o imperador Nero foi acusado de causar incêndio que devastou Roma no ano de 64. Vocês já ouviram falar sobre as perseguições dos primeiros cristãos? Aí a gente tem as arenas, a gente tem o Coliseu, que colocavam os cristãos ali para serem devorados pelos leões, ou em alguns momentos vestiam os cristãos com roupa de carne e colocavam os cachorros devorarem, né? Ou seja, perseguições. Começa no ano de 64. É o imperador Nero, que seria um imperador romano, acaba que causa um incêndio ali em Roma, e eles vão colocar que foram os cristãos que provocaram esse incêndio. Mesmo não sendo verdade, né? Mas eles vão colocar que foram os cristãos que incendiaram a Roma. Então, devastou Roma no ano de 64. Depois de dizer que Nero pôs a culpa nos cristãos, Tácito escreveu. Essa parte que tem 3 pontinhos é porque a gente não consegue descobrir o que está de fato escrito, né? O autor, nome cristãos, foi Cristo, que no governo de Tibério foi condenado ao último suplício pelo procurador Pôncio Pilatos, ou seja, vai além das Sagradas Escrituras. Suetônio, cerca do ano 69, né? Esse historiador romano registrou eventos que ocorreram durante os governos de vários imperadores romanos. Ao falar do imperador Cláudio, Suetônio mencionou conflitos que ocorreram entre os judeus em Roma, provavelmente causados por discussões a respeito de Jesus. Ele escreveu que os judeus causavam tumultos por incitamento de Cresto, que seria o próprio Cristo, né? Foram expulsos de Roma por ele, Cláudio, e vai dizer que Suetônio estava errado ao afirmar que Jesus estava provocando tumultos. Mas ele não negou que Jesus existia. O que vai dizer Suetônio? Suetônio que Jesus provocou tumultos. Mas mesmo mencionando esse tal de Jesus, mesmo não sendo verdade, né, aliás, ele menciona Jesus. Plínio, o moço, cerca de 61, e no ano 61 e 113 depois de Cristo. Foi também governador de Bitínia, atual Turquia, e escreveu ao imperador Trajano sobre como estava tratando os cristãos na Bitínia. Plínio disse que tentava forçar os cristãos a renunciar à sua fé e que executavam os que não fizessem isso. Ele escreveu: decidi libertar os que repetiram comigo uma invocação aos deuses pagãos e adoraram sua imagem, isto é, do imperador, e que, por fim, amaldiçoaram Cristo. Voltando dentro do contexto do Império Romano, os cristãos e todo mundo que estava ali dentro desse contexto do Império Romano eram obrigados a se prostrarem diante dos imperadores, né? E o que esse Plínio vai dizer? Que esses cristãos se negavam a se curvar diante desses imperadores por causa desse Cristo, né? E Flávio José, vocês vão encontrar muito dentro da história, esse Flávio José, cerca do ano de 37 a 100 depois de Cristo. Ou seja, está dentro do contexto do Cristo, praticamente ali, vamos dizer assim, logo no início da história da igreja, né? Logo de Pentecostes. Em uma de suas obras, esse sacerdote judeu e historiador falou sobre Ananias, reuniu um conselho diante do qual fez comparecer Tiago, irmão de Jesus, chamado Cristo. O que ele escreveu? Havia nesse tempo Jesus, o homem sábio, se é lícito chamá-lo de homem,
porque ele foi autor de coisas admiráveis, um professor tal que fazia os homens receberem a verdade com prazer. Ele fez seguidores tanto entre judeus como entre gentios. Ele era o Cristo. E quando Pôncio Pilatos, seguindo a sugestão dos principais entre nós, condenou-o à cruz. Os que o amaram no princípio não esqueceram, porque ele apareceu a eles vivo novamente no terceiro dia. Como os divinos profetas tinham previsto estas e milhares de outras maravilhas a respeito dele. E a tribo dos cristãos, assim chamados por causa dele, não está extinta até hoje. Flávio José, Antiguidades Judaicas. E outro, que seria essa coleção de escritos judaicos, seria quase que a Bíblia, né, de parte dos judeus, que seria o Talmud, produzida entre os anos 200 e 500, ela deixa claro que até os inimigos de Jesus acreditavam na sua existência. Um trecho do Talmud diz que na Páscoa, Yeshua, o Nazareno, foi pendurado. A história confirma essa informação. Outra passagem diz que nenhum de nossos filhos ou ambos alunos se envergonhe em público como o Nazareno. Nazareno é um título dado aos judeus. Ou seja, é uma crítica a Jesus. Mas mesmo sendo uma crítica a Jesus, o que quer dizer? Jesus existiu. Jesus estava ali. Como que vocês vão procurar isso na internet? Eu quero saber um pouco mais sobre a existência de Jesus nessa bíblica, né? Vocês vão pesquisar na internet, quando vocês quiserem, né? Jesus, história. Então, dentro dessas pesquisas aqui, né, cuidado que vocês vão pesquisar, né, a gente vai encontrar algumas coisas sobre essa realidade de Jesus histórico, esse Jesus que realmente esteve na história e que se encarnou. Vocês podem pesquisar depois, tem vídeos interessantes no YouTube, né? O que de fato, professor, quando eu voltei um pouco mais atrás, né? É que de fato Jesus encarnou. Fernando, seu microfone está ligado? Você pode desligar, por favor? Às vezes atrapalha a transmissão. O que professor? Oi. É porque é só uma curiosidade aqui. Eu vou só pôr meu coisa no mudo aqui, porque meu fone acabou a bateria. Aí só para eu poder falar sem dar eco aí. Tem um filme, eu não sei se o pessoal... Assim, é só a título de curiosidade, chama Ressurreição. Esse filme, tem um trecho dele lá que retrata exatamente uma questão que o senhor colocou aí agora, professor, sobre Jesus causar tumulto. E os personagens, tanto Pilatos, né, no filme, quanto os judeus, colocam dessa forma, como se os apóstolos, né, depois da morte de Cristo, fossem rebeldes, querendo pregar esse Jesus e, assim, como revoltosos, né, querendo abolir, né, as leis de Moisés, querendo causar tumulto, querendo causar motins dentro do Império Romano. É tanto que o filme retrata dessa forma, né, como se tivesse uma tentativa dos judeus de incriminar também os apóstolos depois da morte de Jesus, né? Isso. Eu não assisti o filme, o nosso professor de Bíblica indicou esse filme para a gente ontem. Vai dizer que é um filme muito bom. Mas eu não assisti esse filme aí. Mas realmente essa questão de condenar Jesus como aquele que provocou muito tumulto, a gente vai perceber até agora o que eu vou explicar aqui agora. Vocês vão perceber. Quer ver? Olha, onde Jesus se encarna. Qual que é o contexto que nós temos? Desenho que ficou péssimo, mas tá bom. Qual que é o contexto que nós temos? Jesus se encarna na história, vamos dizer assim, na história, mais especificamente, dentro dessa bolinha aqui, que seria dentro de um local, que seria em Israel. E que, de fato, mais específico ainda, que seria
em Belém, onde Jesus nasceu. Então, onde Jesus se encarna? Ele se encarna na história, se encarna em Israel, como aquele prometido, né? Como que alguém foi de fato prometido daquele povo de Israel, para libertar o povo de Israel, e se encarna de fato em Belém, né? no Belém da Virgem Maria. Vou pagar aqui, mas olha, nós vamos continuar aqui. Se encarna de fato em Israel. Qual que é o contexto que nós temos? Israel, como a gente já falou sobre essa questão da fundação de Roma, sobre as perseguições, está dentro do contexto do Império Romano, né? O domínio de Israel era do Império Romano. Então, vamos ter 3 pontinhos aqui para a gente estudar, que seria o contexto histórico, né? Qual seria o contexto? Domínio do Império Romano, ou seja, era de fato o Império Romano que dominava. O que mais tinha dentro desse Império Romano? A cultura helenista. E dentro desse Império Romano, o que nós tínhamos também? O judaísmo. Vamos colocar de novo, então. Aonde Jesus se encarna? Na história, em Israel, sob o domínio do Império Romano. E dentro do Império Romano nós temos, de fato, o Império Romano, a cultura helenista, que eu vou explicar, e o judaísmo, que nós vamos entrar nessa questão que o senhor mesmo falou. Seria de como Jesus teria causado esse tumulto, né? O que acontece dentro do Império Romano? Qual que seria a convergência que nós temos com os cristãos? Acontece que dentro do Império Romano nós temos o politeísmo em contrapartida, que seria diferente, aqui do judaísmo. Seria o monoteísmo. O que seria essas duas coisas aqui? Como nós vamos compreender essas duas coisas aqui? Ó, vamos pegar lá no grego. Ó, poli seria muitos. Pois, que seria muitos, e eu vou colocar aqui essa palavra Deus, que seria Deus. Por exemplo, quando a gente vai estudar teologia, por exemplo, seria logia, o estudo, e teologia, seria o estudo de Deus. Politeísmo seria dentro de um contexto que eles acreditavam em muitos deuses. Então, poli, muito, teos, Deus, muitos deuses. E o monoteísmo que seria único. Então, se aqui dentro do Império Romano nós temos o politeísmo, dentro da cultura judaica nós temos o monoteísmo. Lembra daquela passagem de Isaías? Adorarás o Senhor teu Deus, ele é o único Deus, e por aí vai. Ou seja, a fé que o povo judaico expressa é isso aqui, no monoteísmo. Então a gente começa a perceber que já começam algumas coisas diferentes. Se o Império Romano colocava vários deuses para serem adorados, e além de colocar vários deuses para serem adorados, todos tinham que se prostrar diante do imperador,
Para o cristianismo e para o judaísmo, isso parecia algo muito estranho. Por quê? Adorar somente a Deus. Monoteísmo. Enquanto eles tinham vários deuses. Eu acho muito interessante, gosto muito, né? Sobre os deuses do Império Romano. É muito interessante. Depois, se vocês tiverem tempo, procure, né, sobre os mitos gregos. É muito interessante. Tem muitos mitos muito interessantes mesmo, né? E, de fato, é a sabedoria daquele povo, né? Mas o povo, tanto o povo judaico quanto os cristãos, de fato, né, acreditavam nesse único Deus. A cultura helenista vai quase no mesmo sentido. Enquanto aqui nós temos sobre um domínio do Império Romano, que seria na língua latina, que seria mais para questão política e tudo mais, para comércio, nós temos uma cultura helenista, que é uma cultura grega, que era mais, de fato, voltado para a questão da cultura. Se aqui era da dimensão política, se usava o latim para a dimensão política, dentro ali, desse contexto de Israel, a cultura helenista que dominava. E dentro dessa cultura grega, né, que eles falavam de fato grego, eles vão se apoiar na filosofia, né, na filosofia grega, a gente vai ter o epicurismo, a gente vai ter o estoicismo, vai ter o platonismo, vocês vão estudar isso em filosofia, se sobrar tempo, né? Então, a gente tem várias dimensões sobre a própria filosofia. A filosofia. Então, dentro aqui dessa linguagem grega, eles voltados mais para a dimensão filosófica e acabam admitindo também outros deuses. E o judaísmo, que é algo mais que nós mais ou menos conhecemos, né? Que seria fundado em 3 pilares, que vai entrar em contraposição tanto da cultura helenista quanto do Império Romano. Quais são esses 3 sinais? O monoteísmo, que nós já falamos, né? O monoteísmo, o messianismo e o apego à lei. Então, o judaísmo vai ser fundamentado nesses 3 pilares. O monoteísmo, de fato, acreditavam que só há um Deus. O messianismo, o que seria esse messianismo? Era como o povo de Israel esperava que fosse o Messias. De fato, o próprio Messias é Jesus Cristo. Mas como o povo de Israel esperava que fosse, de fato, esse Messias? Que fosse um Messias político, que dominasse ali Israel, tirasse o povo de Deus, o povo de Israel, da mão desses imperadores romanos, que trouxesse, de fato, a paz ali para esse domínio de Israel, para todo Israel, o povo de Israel, né? Então, eles sempre esperavam de Jesus um Messias, de fato, político. Era uma dimensão um pouco desvirtuada. Ou seja, acreditavam, em certo ponto, que Jesus era o Messias, mas em algumas atitudes eles não acreditavam que, de fato, Jesus fosse o Messias. Por quê? Eles tinham também um apego à lei. Quantas e quantas vezes nas Sagradas Escrituras Jesus foi pego fazendo milagre no sábado? E o povo judaico, dentro dessa dimensão do apego à lei, começaram a ver, não, mas espera aí, como assim o Messias, né, dito Messias, se aparece aqui no nosso meio e é capaz de progredir a própria lei? Né? Ele trabalhar no sábado, curar no sábado. Para os judeus, o sábado era impensável fazer qualquer coisa. Dentro dessa dimensão do apego à lei, a gente tem aquela passagem de Jesus em que ele é convocado a lavar suas mãos junto com os seus discípulos. Ali, o que vai acontecer? Os fariseus vão ficar escandalizados porque Jesus e os seus discípulos não lavaram a mão antes de comer. Mas não é só lavar a mão. Tinha todo um rito, né, que se ligava a torneira e colocava a sua mão sobre a mão esquerda e da direita para a esquerda lavava a mão, e se fizesse de outra forma, tinha pecado. Ou seja, os discípulos fizeram de qualquer jeito.
Mas, ou seja, um apelo totalmente à lei, eles começaram a ver Jesus não como esse Messias, de fato. Vou ver essa mensagem. Começaram a ver Jesus não de fato como esse Messias, porque de fato ele não vivia essa lei dentro do povo judaico. Aí começa sobre a questão até do escândalo da cruz, né? Como assim o Messias, que veio para libertar o povo de Israel, morre numa cruz? Isso é uma fraqueza muito grande, né? Ou seja, é um escândalo da cruz, dentro dessa dimensão desse messianismo também. Dentro aqui dentro desse apego à lei, a gente vai ter os fariseus, que em muitos momentos debateram assim, frente a frente com Jesus, né? Os saduceus, os essênios e por aí vai. Dentro desse contexto aqui. Ou seja, esse aqui era o contexto em que Jesus vivia, e esse aqui foi o contexto que os apóstolos viviam. E tudo isso aqui que eu falei, o Império Romano, com seu politeísmo, sobre se prostrar diante do imperador, a cultura helenista, que favorece também a dimensão, favorece os cristãos e, ao mesmo tempo, desfavorece também, né? Por exemplo, o Novo Testamento, ele vai ser escrito todo em grego, ou seja, por causa dessa cultura helenista. A Bíblia dos 70, que vocês vão estudar em história, aliás, introdução à Sagrada Escritura, vai ser escrita toda em grego. Ou seja, favorece, mas ao mesmo tempo desfavorece. Porque, de fato, o que se tem dentro dessa cultura helenista seria o politeísmo. E o judaísmo. Tudo isso aqui vai favorecer tanto para a morte de Jesus, quanto para as perseguições que fizeram contra os cristãos no início da história da igreja, e vai favorecer também a ascensão da igreja, dentro desse contexto também. Ou seja, tudo de fato desfavorece, mas ao mesmo tempo também acaba desfavorecendo. Vamos lá pegar a nossa apostila, porque é a partir desse contexto aqui, a gente não falou de fato focou de fato só em Jesus, né? A gente falou sobre esse contexto, mas com a morte de Jesus, nós temos uma realidade, todos nós conhecemos, e é a ressurreição de Jesus. Jesus morre, mais ou menos no ano 33, ali dentro daquele calendário que nós vimos, né? Antes de Cristo e depois de Cristo, né? Que é o calendário que nós usamos. Morre no ano 33, e acontece que, morrendo, 50 dias depois, o que acontece? Pentecostes. Acontece Pentecostes depois de 50 dias. O que é importante para nós? Imagina aqueles discípulos na época que começaram a falar de Jesus, que começaram a proclamar Jesus, falar dos seus milagres, falar que Jesus de fato era o Messias. Acontece que esse Messias morre na cruz. Morrendo na cruz, no terceiro dia ressuscita, mas mesmo assim os discípulos não estavam encorajados, ou seja, estavam fracos na fé. Né? O que acontece? O próprio Cristo envia o Espírito Santo prometido. Voltando ao contexto que eles estavam. Imagina defender Jesus, que se dizia o Messias, que morreu na cruz, dentro desse contexto aqui, de um império romano, de perseguição de muitos deuses, dentro de uma cultura helenista, que seria politeísta, dentro do judaísmo, né, que foi parte que favoreceu, de fato, para que Jesus fosse crucificado, e dentro de toda essa questão desse império, nessa história. Agora, imagine defender Jesus nessa época, dentro dessas perseguições, né? Acontece que mesmo ali no ano 33, né, logo depois de Pentecostes, vem de fato o Espírito Santo sobre os apóstolos. E é esse Espírito Santo, depois de 50 dias da morte e da ressurreição de Jesus, nós temos a força para esses discípulos, de fato, suportarem tudo aquilo que eles vão viver. Falei da perseguição de 64, né, do ano de 64 depois de Cristo, os cristãos, de fato, foram perseguidos por algo que eles nem fizeram, e foi graças a esse Espírito Santo que eles receberam, graças a essa força que eles receberam,
que eles foram capazes de doar sua vida. E não era um suicídio coletivo. Não, eles tinham consciência que entrando naquela arena, ou sendo devorados por cães, eles entregavam sua vida para o próprio Cristo. Tertuliano vai dizer que o sangue dos mártires é a semente da igreja. O sangue dos mártires é a semente dos novos cristãos. Vocês podem até anotar? É muito interessante. Sangue dos mártires é a semente da igreja. Ou seja, é a partir do sangue dos primeiros cristãos que nós vamos ter a semente da igreja. A igreja se favorece de fato com o martírio desses mártires, né? Com o martírio desses homens que entregaram sua vida a Deus. A igreja se fortalece ainda mais. Ou seja, eram pessoas que de fato estavam disponíveis a morrer por causa de Cristo, e sendo pessoas disponíveis a morrer por causa de Cristo, foi a semente da igreja. Vai chegar um tempo, nós vamos estudar, o que vai acontecer? Que os cristãos vão ser expulsos, parte dos cristãos, principalmente os helenistas que aderiram a esse cristianismo, eles vão ser expulsos de Roma. O que isso vai favorecer? Vai favorecer o que o cristianismo fez. Ou seja, cristãos em Roma começaram a ser perseguidos. O que o imperador vai dizer, né? Vão pegar esses cristãos e vão colocar esses cristãos fora de Roma. São expulsos de Roma. São expulsos dentro desse império romano. Como que vai favorecer o crescimento da igreja? Por exemplo, nós que estamos aqui como os primeiros cristãos, faz de conta, né? O imperador vai nos expulsar de Pafos. Ou seja, uns vão para a Lagoa Formosa, outros vão para o Patrocínio, outros vão para a Serra do Salito e por aí vai. O que acontece? Um chegou lá em Lagoa Formosa. Vai chegar em você e falar, por que você foi expulso? Eu fui expulso por causa de Jesus Cristo. Aconteceu isso, por aqui, por aí vai. Eles vão falar, mas quem que é esse Jesus Cristo? Aí começou, de fato, a propagar. Ou seja, uma expulsão que poderia, de fato, a intenção do imperador romano era acabar com o cristianismo, acabou por favorecer muito mais. Porque as pessoas eram expulsas, iam para outros lugares, as pessoas ficavam curiosas porque eles foram expulsos, eles falavam os motivos e as pessoas começaram a aderir também a esse cristianismo. Ou seja, tudo de fato vai favorecer. E essas coisas só de fato favorecem porque os discípulos, depois de Pentecostes, fizeram uma experiência com o Espírito Santo. Vocês vão ler em Atos depois, vocês podem ir, se vocês quiserem, lendo Atos devagarzinho. Vai chegar um momento em que, logo depois de Pentecostes, Pedro faz o milagre e milhares de pessoas começam a aderir ao cristianismo. Ou seja, isso, com muita pregação. Ou seja, as pessoas começaram a aderir. Isso, 3.000, mais de 3.000. Isso. Ou seja, começaram a aderir a esse cristianismo por causa dessa força de Pentecostes. Estavam fracos na fé, estavam, vamos dizer assim, com medo de toda essa realidade que eles viviam, mas quando vem o Espírito Santo sobre eles, eles têm essa coragem de anunciar. Anunciar ao ponto de se entregar a Jesus totalmente, se entregar em favor da igreja totalmente. Qual que é a história de Pedro, por exemplo? A gente vai estudar nos próximos dias, né? Por exemplo, Pedro faz aí todas essas dimensões de anunciar esse reino, mas chega em um momento em que ele é condenado à morte. E como que Pedro vai ser crucificado? Todos nós conhecemos?
de cabeça para baixo. Não se achou digno de ser crucificado como o próprio Jesus, né? E é crucificado de cabeça para baixo. Favorece também esse cristianismo, porque aí começa a perceber que esses mártires, os primeiros cristãos, os apóstolos, que entregaram sua vida a Cristo, tem alguma coisa importante neles, porque eles quiseram entregar a sua vida. Eles não entregaram a sua vida à toa, né? E só até a nível de curiosidade sobre essa cruz de cabeça para baixo, né? Há muito tempo a igreja usou essa cruz de cabeça para baixo, né? Por exemplo, dentro, em Roma mesmo, né? Até hoje tem, de fato, algumas cruzes que são de cabeça para baixo. Aí o pessoal começa aquelas teorias da conspiração, que vai com o anticristo, não sei o que tem. Mas, de fato, o que é? Representa o próprio Pedro. Ou seja, que foi crucificado de cabeça para baixo. Com o tempo que se passa, acaba que deixou de usar essa cruz de cabeça para baixo. Né? Porque aí a gente começa a perceber um certo do uso do satanismo mesmo, né, desse ocultismo, acaba que essa cruz de fato não é tão usada assim, né? Mas quando a gente vê uma cruz de cabeça para baixo, representa de fato, dentro da igreja, né? Representa de fato o próprio Pedro. Se for fora da igreja, passa longe. Ou seja, é a partir de Pentecostes, da experiência de Pentecostes, que esses discípulos vão propagar ainda mais esse cristianismo, ao ponto de derramar todo o seu sangue, né? Então, qual que é a realidade importante dentro da história da igreja? E aqui, de fato, nós começamos a história da igreja, né? Realidade importante, Pentecostes. Quando vocês estudarem eclesiologia, que seria o estudo da igreja e tudo mais, vai dizer que a igreja nasce no seio da Trindade. A igreja católica nasce no seio da Trindade, como esse desejo da Trindade, né? Mas na história, a igreja nasce na cruz e, de fato, tem seu início, né, seu impulso maior em Pentecostes. A Virgem Maria, unida aos discípulos, ali em Pentecostes, fazem essa experiência, e fazendo essa experiência de Pentecostes, a igreja, de fato, começa na história, tem que enfatizar bem, né? Começa na história a partir de Pentecostes. Apesar da igreja ter sido gerada, né, dentro do seio da Trindade. Mas na história, a igreja vai nascer em Pentecostes. Ou seja, essa força, né? A igreja nasce e, ao mesmo tempo que ela nasce, ela se expande também. Ela vai além. Eu vou passar para vocês, a gente encerrando, algumas coisas de estudo complementar. O que acontece? Eu sou obrigado a ler? Não, não sou obrigado a ler, mas é um estudo complementar que vai ajudar. Né? A gente vai, vou mandar, por exemplo, para vocês um PDF que vai mostrar o século I, mas primeiro do século I dos primeiros cristãos, e de uma forma assim, bem tranquila, né? Vocês vão ver ali, é só somos, inicialmente, né, são só 4 páginas, 4 ou 5, né? Vai mostrar o mapa do Império, vocês podem dar uma lida tranquila, e por aí vai. O outro que eu pretendo passar seria um livro do Ratzinger, que seria o Bento XVI, sobre os apóstolos de Cristo. É uma introduçãozinha sobre os apóstolos, né? Sobre a tradição da igreja, sobre os primeiros apóstolos, e por aí vai. Né? Sobre como os primeiros cristãos viviam isso. A outra coisa que eu vou mandar, que seria esse estudo complementar, se quiserem ver, é um documentário, um vídeo, né? Da Brasil Paralelo, que seria sobre a história dos papas de Pedro até Francisco. É um vídeo, acho que deve ter 40 minutos. Você pode mandar também depois do nome daquele filme? Isso, posso. O filme, vou anotar aqui, eu vou até colocar. Aqui, o vídeo tem 37 minutos. Então, vou acrescentar aqui o filme Os Apóstolos. Se eu não me engano, esse filme tem na Netflix. Os Apóstolos.
Vou mandar então para vocês, vou mandar lá no grupo agora. Aí vocês fiquem de opção, se quiserem ler, se quiserem ver o vídeo, não precisa fazer tudo que tem, né? Mas com o tempo vai vendo o vídeo, às vezes lê um pedacinho desses PDF que eu mandei, e por aí vai. Se quiserem ver o filme também, eu não vi ainda, né? Mas o padre indicou para a gente ontem, e além de ter indicado, o próprio Fernando falou para a gente também, né? Fica alguma dúvida? É a ressurreição, não é os apóstolos, né? Então, o filme é a ressurreição. Ok. Fica alguma dúvida? Eu acho, né? Tenho certeza que eu falei um pouquinho rápido. Mas aconteceu que atrasou um pouquinho para eu começar. Se eu não falasse rápido, acabou que a gente não ia conseguir passar o que eu preparei hoje. Mas a partir da semana que vem, eu vou tentar falar um pouquinho mais devagar, né? Deu para compreender? Então, vamos encerrar, então. Vamos ficar de pé nessa oração. Em nome